Pai amado, Pai querido, muito obrigado, meu Deus. Obrigado por esse dia, obrigado, meu Deus, por esse início já dessa quinta-feira. Uma quinta-feira, meu Deus, que eu tenho certeza que aqui, meu Pai, tem muita gente jogando sementes, meu Pai. É com sono, é cansado, é triste, é angustiado, meu Pai. Não sabe o que vai fazer, meu Pai. Muitas vezes com os boletos que estão chegando, com situações que aparecem, mas nós sabemos, meu Deus, que o Senhor não deixa, meu Pai, secar, meu Deus, acabar o azeite, meu Pai, acabar a farinha, sempre continua derramando, meu Pai. O que o Senhor pede é mais botija, o Senhor pede, meu Deus, é mais lugares para colocar azeite. Pega vaso, pega tudo aquilo que temos, meu Pai, porque o azeite não vai parar de jorrar, meu Deus, e a nossa fé vai ser um limitador, meu Deus, desse azeite. E eu tenho certeza, meu Pai, aqui, Senhor, tem um povo que te ama, meu Pai, e que o Senhor possa aumentar os limites dos nossos pedidos, aumentar o limite da nossa fé, meu Deus, que seja, sim, uma madrugada poderosa, uma madrugada, meu Deus, restauradora, que venha nos alimentar, nos levantar e nos sustentar para a honra e para a glória do Senhor. O Senhor é maravilhoso, meu Deus. Eu te amo, Senhor. Eu amo, meu Pai, estar, meu Deus, aqui e vejo, meu Pai, isso aqui sempre como uma oportunidade que, se o Senhor me permitir, meu Deus, eu vou passar, meu Deus, uma vida aqui nesse altar, nessa madrugada, meu Deus. Muito obrigado, meu Deus. Nós te amamos e te agradecemos e pedimos, meu Deus, a tua condução por todo esse trabalho. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém e amém. Graças a Deus. Pode sentar, por gentileza. Graças a Deus. Eu quero dar um bom dia, né, para as pessoas que estão pela transmissão. Tem pessoas que mandam mensagem, que falam: bispo, eu não perco um culto na madrugada seu, tal. Eu espero que esteja acordado, porque botar no online lá e deixar o chocolate, né, o cafezinho, o pão de queijo do lado, a caminho assim, não, a gente tem que sair da zona de conforto, ficar em pé, ficar numa cadeira dura, para não ficar disperso, porque realmente o nosso corpo, ele pede por um travesseiro. Repita comigo: é pelo poder do Espírito. Isaías 64, na Almeida, diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Nunca se houve e nunca haverá um Deus que trabalha para aquele povo da esperança. O povo que espera é um povo que está esperando alguma coisa. Se você não espera por nada, então você não tem o que pedir para esse Deus. Porque esse Deus trabalha para aquele que espera. Se você não tem esperança, não será você que será beneficiado próximo da fila. Isso é uma grande verdade que a Bíblia já fala isso. Deus, ele trabalha com um povo que tem esperança, um povo que espera, um povo que ama o Senhor. E a esperança vem da confiança. Ninguém vai esperar naquele que não confia. Eu lembro que por muito tempo, quando eu tinha meus 14, 13 anos, né, por todo o meu fundamental, a uma parte, no início ali do ensino médio, eu estudei numa escola lá em São José do Rio Preto. E toda vez eu e meu irmão o último a ser, meu pai buscar a gente, sempre é por último, sempre. E por muitas vezes ele demorava tanto que a gente chegava a ligar. Né? A gente chegava a ligar para ver se, que esqueceu, né? Hoje a gente cobrava. E ele falava: não, 10 minutinhos eu estou aí. Mas esses 10 minutos virava 2 horas. Não acabava, eu nunca vi 10 minutos demorado. Se eu tivesse cada 10 minutos, o tempo que meu pai ele trabalhava, meu dia tinha umas 62 horas, mais ou menos. E eu falo isso por quê? Porque
Deus, ele não é aquele que promete e não faz, ou muito daquele que se atrasa. A gente trabalha no nosso relógio, Deus não trabalha no nosso relógio. A gente trabalha com a nossa cabeça, Deus não trabalha com a nossa cabeça. Mas ele trabalha para aquele que espera. E ele sempre vai trabalhar para o povo da esperança, o povo que é aquele povo animado, aquele povo que está feliz, aquele povo que não vai se abater por alguma mudança externa. Por quê? Porque a maior mudança que já está fixada, a convicção é dentro de nós. Tudo que sonhamos está do outro lado de uma escolha corajosa. Uma das palavras e frases que eu falei, né, o título inclusive do culto da segunda-feira foi isso. Tenha coragem de crer. A escolha corajosa que nós falamos é todos os dias quando a gente se nega. A gente nega muita coisa, a gente nega as dúvidas que aparecem, a gente nega as notícias, a gente nega e começa a entender que as coisas só acontecem com a permissão de Deus. Eu falei recentemente com uma pessoa, e ele estava falando para mim que aconteceu uma situação aí, né, com a mãe, com o parente dele, tal, e apareceu um resultado muito grave no exame. E ele começou a explicar para mim e tentando explicar o motivo que aquilo aconteceu. Ele começou a falar, não, por causa disso aqui aconteceu devido àquilo ali, a picadinha que a gente sabe. Mas eu falei assim, mas você tomou? Não tem problema nenhum, quem tomou não, para mim, eu confio em Deus. Mas ele falou, não, a gente não tomou. Mas essa pessoa se relacionou com quem tomou, né? Sexualmente, ele está dizendo. Então, isso por quê? Porque tem estudos que mostram isso, mas você está explicando, mas porque o médico diz, então peraí, a gente está na estatística dos 1%. Deixa eu te explicar um negócio. O Senhor lá no Monte das Oliveiras já tinha falado, nós teremos aflições, vai ter pandemia, vai ter guerra, vai ter muda, vai ter doença, vai ter um monte de coisa. E fica muito mais difícil eu me alimentar dessas coisas, porque elas não vêm para me levantar, elas vêm para me derrubar. Ela vem para eu acreditar que eu vou pegar alguma doença contagiosa se eu ver lá na maçaneta, se eu pisar no chão em tal lugar, se alguém espirrar lá do outro lado do metrô, vai ser eu que vou ser atendido. Eu não vivo mais. E ainda no domingo uma pessoa ela veio me cumprimentar, né? Eu cumprimentei o marido, aí ela veio me cumprimentar, eu fui cumprimentar ela ali, e ela falou, não, bispo, não. Aí mesmo, mas já pegou na mão, né? Ai, bispo, porque eu estou com Covid. Eu falei, o que eu pego na praça lá? Isso aí já... Covid, como se diz, é tipo vira-lata perto do que tem lá. Então, como nada que tenha diferente, o que eu estou dizendo é que a gente tem um cachorro, né? Que é meio cachorro comunitário, todo mundo é de todo mundo, e esse cachorro tem raça. E eu nunca vi um cachorro Nutella como esse. Mas qualquer coisa, mas assim, não dá, pega qualquer coisinha no chão, já está vomitando, passando mal, vai para o hospital. Semana passada era 2 horas da manhã, eu estava num veterinário. Falei, que cachorro Nutella. Você vai lá na praça, lá os cachorros comem tudo. Você come lá, come uma barata, come uma marmita, chuta, é atropelado, levanta, não acontece nada. Foi engraçado, mas eu tinha um outro cachorro, né, uns 10 anos atrás, era um mestiço aí de pitbull, e um dia eu tinha feito uma costela, quando eu olho para trás ele tinha comido toda a costela. Ele levantou, ele estava em pé, me olhou e pegou a costela. Eu falei, mas agora você vai comer tudo. Aí ele passou mal, né, a barriga veio até aqui, foi quase 1,5 kg de costela que ele comeu. Mas para ele nunca mais ser guloso daquele jeito, pergunta se levou no hospital. Agora o cachorro ali, ele vai, come qualquer coisa, já está caindo, já está passando mal, já vai do banheiro, é de frente e de trás, sabe? Um revezamento. E fica, né? Aquele negócio, você não sabe onde limpa mais. E eu passei uma situação na madrugada, que era 2h30, estava lá no veterinário 24 horas, porque o cachorro estava morrendo, desnutrido e tal. E eu fico pensando isso aí. Parece que quanto mais a gente se protege, mais o negócio vem.
O que mais teve número de óbitos não foi aquele que trabalhou todo dia, mas aquele que foi escondido em casa, no álcool em gel. Nada contra, não estou criticando, não estou falando, estou dizendo que é estatístico. O corpo humano ele precisa de imunidade. Mas mais do que isso, é imunidade espiritual e imunidade emocional. Isso já foi mostrado em estudos, que a pessoa que ela se levanta emocionalmente, os resultados totalmente mudam. A pessoa se cura, o medicamento faz efeito. Então, eu lembro até de eu ter falado um médico que só tratava de câncer, ele falava para mim que sempre perguntava para o paciente se ele acreditava em Deus. Porque na visão deles, é muito mais fácil e tem um resultado muito melhor com aquele que acredita em Deus. Porque é um povo de esperança, é um povo que espera, é um povo que sempre está animado, é um povo que mesmo com as suas limitações, dificuldades, até mesmo com a sua ignorância, está declarando, está falando, não, eu confio em Deus, eu vou sair curado, vai dar tudo certo. Então as coisas é diferente para aquele que declara, para aquele que confia, para aquele que crê que será pelo poder do Espírito. Em toda a Bíblia encontramos um Deus soberano que faz a diferença total naqueles que creem. Quando ele diz, não temas, é para não temer, como aqui em Isaías ainda, 54 fala, que toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Ou seja, a pessoa que está no Senhor, a pessoa que tem proteção, a pessoa que está na graça, a pessoa que tem a mão estendida do soberano sobre ele, o que vai acontecer? Nenhuma ferramenta contra ti vai prosperar. E toda língua que se levantar contra você, praguejando, amaldiçoando, declarando coisas, muitas vezes perversas contra a tua vida, ela em juízo tu a condenarás. Essa é a herança. O Senhor nos dá essa herança, é a herança dos servos. E a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Ou seja, se nós estamos aqui plantando justiça, se nós estamos aqui buscando essa justiça através da santificação, nós estamos recebendo e nos tornando justos. Mesmo a gente sabe que isso é um processo diário. É um processo diário, é um processo de voltar para trás. Todas as vezes que a gente vai e se nega, a gente está voltando para a criação. E a gente está entendendo como eu fui criado, por que eu fui criado, quais características daquele que foi criado. Nenhuma ação maligna prosperará contra o povo de Deus. Encontramos em Deus paz, amor, honra, segurança, proteção que tanto precisamos. E a coragem que você recebe não é algo natural. A nossa coragem é sobrenatural. Porque a gente tem algo muito maior que nós. Nós temos um Pai, nós temos algo aonde nos agarrar. Nós não temos essas inseguranças, como ainda mesmo eu falei para essa pessoa ainda, né? Você não pode mais ser guiado assim. Eu falei assim, para de ver. Eu falei, simplesmente para de ver. Quando a balança está mais pendendo para a informação do mundo, você vai ser guiado totalmente pelo mundo. E a pessoa vive no hospital, aí a pessoa vive com situações, aí a pessoa vive desesperada, aí a pessoa manda umas mensagens para mim com uns vídeos não sei o que, começa a falar, bispo, olha essa notícia aqui, olha essa situação, olha que tal cara, o chinês não sei de onde, criou não sei o que, e deu um golpe não sei no cachorro, e começa a inventar cada vírus. Eu falei, não vou ver isso aí não. Não, isso aí não, eu já tenho a Bíblia para ler, eu já tenho a palavra para entender. Eu preciso ouvir do Senhor o que é realmente verdade. As pessoas querem ouvir de todo mundo. E quando bota na balança de quem eu vou confiar, confia no mundo. Ah, porque a Bíblia sabe, não, a palavra de Deus ela não morre. A palavra de Deus ela é viva, ela nos... Quem sabe e quem já teve essa experiência, que quando está fraco e lê, começa a receber uma força que é inexplicável.
Eu diversas vezes eu já tive mais abatido, começar a ler a palavra, isso parece que você tomou um energético. É uma coisa impressionante. Mas isso não acontece com nenhuma notícia. Hoje já está cheio de notícia ruim. Notícia ruim no Senado, notícia ruim na Câmara dos Deputados, notícias ruins no governo. Toda hora tem notícia ruim. Eu ouvi uma frase que é triste e engraçada ao mesmo tempo. A frase qual que é? A pessoa disse, o bacana de ser brasileiro é que sabe que hoje vai estar melhor que semana que vem. Por quê? Porque eles sabem que é um caminho de retrocesso que está acontecendo. Obviamente que a pessoa não tem fé nenhuma, né? Ela estava brincando. E ela disse, o bacana do cara que mora no Brasil é que sabe que hoje está ótimo, perto da semana que vem. Agora nós não pensamos assim. Amanhã vai ser o melhor dia da nossa vida e muito pior do que a sexta-feira. Por quê? Porque a sexta vai ser melhor. Mas a sexta-feira nem se compara para o sábado. Porque sábado vai ser muito melhor. Porque eu já começo o meu dia sabendo que eu vou começar o dia declarando. E mesmo se eu passar por situações, Deus continua no mesmo lugar, no mesmo trono, liderando, coordenando tudo. E sabe que eu precisava disso. Isso é um pai amoroso que sabe que o efeito do não é mais importante que o efeito do sim. O efeito muitas vezes de falar não, para você naquele momento, te faz voltar para a esperança. E como eu falei ainda na segunda-feira, quando eu falo e quando eu declaro, e quando eu declaro que a gente já vai ter boas novas na terça-feira, eu não falo para motivar somente, eu falo porque eu acredito. Eu acredito, e muitas vezes Deus quer que a gente use as palavras que a gente acredita. Deus quer que a gente seja ousado na língua. Você precisa ter ousadia na língua, e mais do que você ter ousadia na língua, você precisa crer numa mensagem e numa declaração para a sua vida. Essa pessoa que mandou mensagem para mim hoje, ela creu de corpo, alma e espírito, e ainda praticou, e na hora que o chefe passou, estava lá. Ela falou, não, vai ser agora, vai ser agora, vai ser agora. E o chefe entra na coisa e chama a mulher, e ela falou, bispo, eu já gelei na hora. Né? Não sei nem por que a gente gela, né? Se a gente está fazendo, se a gente é o melhor funcionário do lugar, por que a gente gela? E aí ela foi e ouviu aquilo que ela tinha botado no propósito, e já botou o salário que ela queria, o cara já deu aumento, 1 mês trabalhando, tem gente que está 3 anos e ela está começando agora a receber. Por quê? Porque ela falou, bispo, quando você disse, né, que terça já teria testemunho, terça-feira já teria boas novas, eu criei, eu tomei posse, eu saí à noite declarando, eu cheguei de manhã declarando, cheguei no trabalho declarando, quando o patrão chegou e passou por mim, eu estava declarando no café, e o que aconteceu? O salário foi aumentado em menos de 24 horas, 12 horas, e você acha que Deus ele tem prazer em fazer você esperar? Deus quer logo que você testemunhe, traga aqueles que estão desacreditados de volta para a igreja, traz aqueles que abandonaram tudo de volta para a igreja, aqueles que não conhecem, que comecem a conhecer pelas tuas vitórias. Deus quer isso. Deus não se alegra em gente que passando situações, muitas vezes está 10, 15, 20 anos do mesmo jeito. Deus quer vitória, Deus quer vida, Deus declara prosperidade. E eu falo mais. Isaías 55, assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará que me apraz e prosperará naquilo para que eu enviei. Ferramenta contra ti não prospera, mas as palavras guiadas, autorizadas e coordenadas pelo Espírito Santo, ela não volta vazio. Aquele que sai no campo chorando, volta com feixes de alegria, está em Salmos, e aqui é a mesma coisa. Assim será a palavra que sair da minha boca. Fala, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará vazia, antes fará o que me apraz e prosperará. Naquilo que? Naquilo aonde? Qual é o aquilo teu? Qual que é o seu naquilo? Hã? É banco? É casa? É trabalho? É família? É casamento?
Eu quero que você fala. E não voltará para mim vazia naquilo para que eu enviei. Você enviou para alguma coisa. E você enviou alguma coisa. O problema é que muitas pessoas não param e analisam. O que eu estou enviando? Qual é a mensagem que eu estou enviando? O que eu estou falando para mim? Que hoje vai ser uma porcaria? Que esse negócio não vai dar certo? Que esse carro não é bom? Que esse casamento não vai virar mais nada? Que é impossível pagar essa dívida? Que é impossível eu receber aquilo que eu tanto estou pedindo no propósito? Porque ela vai voltar também. Se você fala alguma coisa, ela vai voltar dos dois jeitos. Por isso que o Senhor fala tanto da língua, por isso que tem uma passagem em Tiago e ainda que fala sobre o poder da língua. Ainda ele dá um exemplo que é como um leme, né? Você fica um negócio tão pequenininho que faz uma destruição, né, em um navio, mesma coisa num avião, né? Você tem uma coisa tão pequena que faz um estrago tão grande. A língua é um objeto tão pequeno que pode te transformar numa pessoa próspera ou miserável. Pode transformar você numa pessoa curada ou doente. Pode transformar você numa fonte de restauração e de vida ou uma fonte de murmuração e de reclamação que gera pragas para a sua vida. Nós não podemos mais viver assim. Se você chegou num nível que você está rasgando a tua carne numa madrugada, você quer o que de Deus? Porque Deus não tem nenhuma intenção de demorar a bênção na tua vida. A bênção, ela vem, ela acontece. E eu tenho vários testemunhos aqui de pessoas que declararam, creram, deram condição para Deus visualizar. Essa pessoa, ela visualizou. Essa pessoa queria um armário, não tinha condição de ter o armário. Do nada aparece um telefone, uma pessoa ligando e está lá. Ela vem buscar esse armário aqui e ela fala, filhos, ela chamou os filhos assim, né? E ela disse, vamos agora orar pelo sofá. E a pessoa fala, também tem um sofá aqui também, já pode pegar também esse sofá. E depois ela queria a cama e foi do mesmo jeito. E foi uma coisa atrás da outra. Eu vejo, gente, a coisa tão pequena. E Deus adora mexer com as coisas pequenas. Porque as pessoas não valorizam as coisas pequenas. Elas não valorizam uma declaração de manhã. Ela não valoriza uma mensagem, ela não valoriza aquilo que você está entregando já cedo, as primícias do seu dia. As pessoas não valorizam o que está acontecendo cedo. O Senhor dá muita importância para as primícias. E a gente tem que dar as importâncias totais também para as primícias. Você começa o dia e tem que começar o dia de maneira poderosa, atenta. Assim será a palavra que sai da minha boca. Então, se assim será a palavra, você vai ter que começar o dia falando, eu sou forte, eu sou corajoso, eu sou inteligente. Hoje vou fechar, vou bater metas. Hoje vou ter um relacionamento maravilhoso com os meus filhos. Vai dar tudo certo. Vai ser um dia poderoso. Nossa, eu vou acabar o dia com um testemunho novo. Você tem que declarar. A tua língua é uma das maiores ferramentas que você tem para a tua vitória. Mas também é uma das maiores ferramentas que você tem para a sua derrota. No livro de Marcos 11, 24, portanto eu digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creia que já o receberam, e assim sucederá. Portanto eu digo, eu volto a dizer, tudo que vocês pedirem em oração, tudo que a gente pede em oração, nós precisamos crer. O que é crer? A gente fala, a gente acredita que isso vai acontecer, não é oração, né? Aquela oração decorada, oração repetida, oração sem pensar, sem ter o diálogo com Deus. Então você pede, você crê, não, eu falei, meu Deus, eu preciso de inteligência, eu preciso de sabedoria, eu creio que eu vou receber, eu preciso de favor, eu creio que eu vou ter esse favor, eu vou ter essa graça, que o Senhor me dê essa coragem para enfrentar. Em oração, creia que já receberam, e eu já visualizo, eu já recebi, já deu tudo certo, eu vou chegar naquele negócio, eu vou dar a mão para essa pessoa, ela vai fechar um negócio comigo, eu vou chegar naquele lugar, eu vou ser favorecido. Vai quantas vezes
Uma coisa tão pequena, você chega na vaga no estacionamento de um shopping, está lá, meu Deus, prepara uma vaga, está lá a vaga. Prepara uma vaga na academia, está a vaga na academia. Prepara um lugarzinho especial. O Senhor prepara o lugarzinho, é só pedir, é só falar. E eu creio, não vai ter uma vaga. E assim sucederá. E é da mesma forma uma cura. E é da mesma forma uma conta bancária. Um salário. Uma multiplicação de algo que você quer. É só crer. O que vocês pedirem. Você não tem porque não pede. Então começa a pedir. Isso é real. Vai ser pelo poder do Espírito, não vai ser pelo seu. Não adianta ficar pedindo, eu quero tal. Não, você consegue sozinho. Ah, meu Deus, eu quero emagrecer. Não vai conseguir. Vai comer uma pizza, refrigerante, coca... Não adianta isso. Sabe por quê? Porque você consegue sozinho. O Senhor fala de coisas que não está na sua capacidade. Não está no seu controle. O que está no seu controle, Ele não vai te dar. Vai parar de fofocar, Ele não vai te ajudar a parar de fofocar. Você vai ter que fechar a língua e aprender sozinho. Vai se disciplinar, acordar cedo? Não, Ele não vai te fazer acordar madrugada. Não, você vai botar o reloginho, vai acordar às 7 horas da manhã, vai fazer suas coisas, vai pegar uma Bíblia e vai ler. Agora o Senhor pode te ajudar na fome. A fome da palavra Ele ajuda. Agora da leitura Ele não vai te ajudar. Você pode buscar sabedoria, mas aquele que busca sabedoria tem o quê? Buscar sabedoria. Não adianta pedir sabedoria sem buscar sabedoria. Você vê o próprio Jesus. O Jesus, ele crescia em estatura, sabedoria, entendimento. Quando você pega lá no livro de Mateus, você vê lá com Jesus com 12 anos de idade. Foi lá para a festa da Páscoa. Depois que acabou a festa, a família foi toda embora. Jesus ficou lá dentro da sinagoga. E você vê, quando eles perceberam Maria e José, voltaram para procurar Jesus e ele estava lá. E a Bíblia diz o que ele estava fazendo? Respondendo perguntas. Naquele momento ele estava respondendo, ele tinha sabedoria para aquilo, mas ele também fazia, respondia, ele estava estudando naquele momento. Ele tinha o poder de responder perguntas, mas não era o momento ainda de ensinar. Com 30 anos ele chegou à capacidade de ensinar. Jesus, ele precisou crescer em estatura, no crescimento, na inteligência, na sabedoria. Ele crescia no entendimento, ele crescia na sabedoria. Imagina nós, se Jesus precisava crescer em sabedoria. Imagina nós. Vai lá, busca lá no livro de Mateus. Ele só podia responder naquele momento, mas ele, com 30 anos, começou seu ministério, ele começou a ensinar. Quantas pessoas ainda não têm nem a vontade de responder, muito menos ensinar, muito menos a capacidade de fazer, ensinar coisas poucas. Você pode ensinar, todo mundo pode ensinar alguém, é uma coisa impressionante. Você tem tanta experiência, você já tem tantos resultados. Bispo, mas como assim? Todo mundo já tem um testemunho, mesmo se for antigo ou novo. E você pode edificar a vida de alguém com esse testemunho. É só você querer e você enxergar que ele é importante para você. Bispo, mas se a pessoa não ligar, não importa. Deus, ele vai estar vendo que você está fazendo a sua parte. Todos serão evangelizados, mas não todos serão cristianizados. Você vai evangelizar as pessoas e ela nunca vai poder falar no dia do julgamento que nunca ouviu a palavra, porque vai estar lá você, falando a palavra de Deus, ensinando, evangelizando e testemunhando algo poderoso que para você foi impactante. Mas se você não dá valor às coisas pequenas que Deus faz, por que Deus vai dar a importância nas coisas grandes que você pede? Se nós não valorizarmos nossos pequenos hábitos com Deus, por que Deus vai nos valorizar os pedidos grandes que a gente faz em Deus? Deus, ele quer nos nossos hábitos pequenos, a nossa disciplina, o nosso amor em Deus. E a gente precisa saber sobre isso. Deus, ele quer que você conheça a Deus. Ele não busca que você, em nenhum momento na Bíblia está lá. Busque a sabedoria do homem. Busca os livros do homem. Busca o autoajuda do homem. Busca o curso tal emocional do homem. Os maiores coaches de todos os tipos, desde esportivo, coach emocional, conjugal, coach de todo tipo de coach, está lá.
todo momento está a palavra de Deus incutida de maneira sempre subliminar. Não tem como, porque a única maneira deles levantar as pessoas é em colocando a palavra de Deus. Porque não tem outra maneira. Eu já falei aqui que você pode colocar qualquer livro dos maiores autores, best-sellers do mundo na cadeia. Dá um ano que vai acontecer, não vai acontecer nada. Bota uma Bíblia, vai ter uma igreja lá dentro. Bota uma Bíblia que em 6 meses tem uma igreja lá dentro. A Bíblia é viva. E esse livro é tão real. E esse livro é tão atual como a próxima notícia que vai aparecer no jornal, ou no Facebook, ou no Instagram amanhã cedo. Então nós precisamos pegar essa Bíblia e entender. Ele é meu manual e ele vai me guiar sim. Essa é a minha maior notícia. Você quer uma notícia? Leia a Bíblia, vai ter uma notícia boa para você. Leia o jornal, vai ter uma notícia ruim. Quer tomar café da manhã com Deus? Pega a Bíblia. Ora. Ouça Deus. Tenha paz. O que é mais importante que paz? Eu não sei o que é mais importante que paz. Porque quando você tem Deus, você já tem paz. Quando você espera em Deus, você já tem paz. Você não tem como esperar em Deus e não ter paz. Você espera em algum lugar, você tem inquietação. Você espera numa medicina, você tem ansiedade. Você espera em qualquer lugar, você tem muitas coisas. Você espera em Deus, você tem paz. Você tem confiança, você tem autoridade, você tem coragem, você tem fome. Você sabe o que vai acontecer. Você tem certeza que Deus está com você. Portanto, eu digo, tudo que vocês pedirem em oração, creio que já receberam, e assim sucederá. Jeremias 1,4. Assim, me deu essa mensagem. Eu conheci antes de formá-lo no ventre de sua mãe, antes de você nascer, eu o separei e o nomeei para ser o meu profeta às nações. Então eu disse, ó soberano Senhor, não sou capaz de falar em teu nome. Sou jovem demais. Eu não sou capaz. Eu não tenho esse vocabulário, essa dinâmica. Eu não tenho essa coragem de falar em público. Eu comecei hoje a perguntar para os jovens lá, quais 3 coisas que você mais desperdiça? Eu comecei a perguntar, tal. E no meio eu falei o seguinte, uma das maiores coisas que as pessoas têm mais medo é falar em público. E vocês já venceram sem perceber. Todos falaram, todo mundo ouviu, e eles tiveram coragem de falar. O medo está na mente. O medo está na mente. A gente quer colocar isso como medo e a gente quer se apalpar, mas não só eu que tenho medo, não só eu que tenho vergonha, não só eu que não tive resultado. Então começa a achar e começa a pedir para Deus trabalhar no atacado. Se todo mundo recebeu tal, recebe igual. E todo mundo está na média, fica na média. Se todo mundo age assim, sabe o que é? Mentalidade comunista. Aí todo mundo, o cara trabalha 12 horas, ou trabalha meia hora, recebe igual. Hã? Que mentalidade é essa, né, comunista? Eu falei uma piada uma vez aqui, é bom para acordar. Eu achei muito boa essa piada, muito boa. Chegou o cara lá, o comunista, né? Aí ele chegou para o outro lá que não era. Agora eu sou comunista, né? Eu vou até falar outro nome, senão o pessoal vai na transmissão, né? Vai que tem os robôs, né? Que bloqueiam as... Mas então o cara falava, não, eu sou socialista. Eu quero socialista, agora eu quero ser socialista. Então ele decidiu que vai ser socialista e foi lá no vizinho, olha, hoje eu sou socialista e eu vi que você tem 2 jumentos, né? Aí ele falou, 2 jumentos. E eu falei, então, 2 burros. Ou 2 jumentos, tanto faz, vamos colocar jumento mesmo. E aí ele falou assim, olha, então, como eu sou socialista agora, você tem que me dar 1. Por quê? Porque eu não tenho nenhum jumento. Aí ele falou assim, não, mas como assim? Não, eu não tenho nenhum jumento. Aí eu falei, então, eu tenho que te dar um jumento. Eu falei, então tá bom, toma esse jumento aqui. A mulher do cara que não era, né, até então, agora, né, chegou em casa, mas peraí, não tinha 2 jumentos? Eu tinha 2 jumentos, sim, mas o amigo ali, ele agora é socialista, né? Então ele não tem jumento, então a gente está dividindo. Ela falou, então tá bom, né? E ele tem 2 vacas.
vai lá então na casa dele, né, buscar essa outra vaca, né, porque é socialismo, né? Aí ele chegou lá na casa dele, vem cá. Aí ele falou, então, já que eu tinha 2 jumentos, agora você tem 1 jumento, né? Eu vi que você tem 2 vacas, eu não tenho uma vaca, eu preciso de uma vaca. Aí ele falou assim, não, porque o socialismo só funciona com jumento. Falo mais nada, não. Entendeu? Só funciona com jumento o socialismo. Então não funciona com vaca, é só com jumento. Então funciona assim, quando você pega o socialista, pode olhar atrás, tem um capitalista bancando. Sempre assim. Vai lá agora na Venezuela, não tem mais socialismo, porque não tem o que dividir. Você só tem socialismo quando você tem algo para dividir, não tem mais o que dividir. Hoje, a moeda, o papel, né, ou melhor, o papel higiênico está mais caro do que a moeda. Então, eles literalmente usam a moeda para outras coisas, inclusive para queimar, inclusive você passa na rua assim, tem moedas e tem um chão assim de papel, cédula impressa no chão. Por toda a cidade, porque não vale nada. Hoje você pega um salário mínimo, é $3, né, $4, e você vê uma desgraça. E as coisas só funcionam de que maneira? Funciona da maneira correta. Você vai trabalhar e você vai colher. E você vai plantar e você vai colher mais por isso. Aquele que planta mais, colhe mais. A balança de Deus é justa, essa é a justiça de Deus. Então, eu disse, soberano Senhor, não sou capaz de falar em teu nome, sou o jovem demais para isso. A gente tem muita desculpa. A gente não pode mais colocar empecilho para Deus. Porque se Deus te escolheu, vai ser você. O projeto é seu. A missão é sua. E a gente fica usando essas expressões, a gente às vezes indiretamente. Às vezes a falta do falar já é um falar, a falta da decisão já é uma decisão, a falta da escolha, você já está tomando uma escolha, a falta de você crer na mensagem, a falta de você possuir a mensagem para a sua vida, em uma reunião, em um culto, você já está falando, não é para mim. E eu já falei aqui, toda palavra que a bispa libera, né, é para fulano tal, é para pessoa tal, que tá, eu vou pegando tudo, só que não é aquelas de morte, né, que aquela não quero pegar não, de resto eu pego, é 10 vezes mais, é coisa, é favor, é cedro de favor, é anel, eu quero tudo, manda para cá, aquela eu vejo que a gente não tem porque não pede, eu preciso viver isso. Eu preciso acreditar, eu preciso viver integralmente, declarar na vida dos meus filhos, e eu vivo a realidade. Cada vez eu faço ofertas maiores, e eu vejo que Deus, Ele vai, coisas às vezes não chegam de maneira assim, mas também não chega de uma maneira para eu perder, ou para eu bater, coisas não acontecem. É como você pagar um seguro, né? Todo mundo que tem um seguro sabe, né? Ou melhor, um plano de saúde, você paga, né, para não usar. E é a mesma coisa. A pessoa para de pagar o plano ou o seguro, acontece alguma coisa, né? Normalmente eu ouço as pessoas falarem. Mas quando você vê a pessoa que está lá se segurando em Deus, pagando o seguro de Deus, confiando em Deus, você vê que tem uma proteção, tem uma mão estendida sobre a vida. Acontece coisa, mas vem para uma coisa maior. Pode dar um problema, mas muitas vezes não é perda, é livramento. E você vê lá na frente o que Deus fez, por que Deus fez e como Ele fez. O Senhor respondeu, não diga, sou jovem demais, pois você irá aonde eu o enviar e dirá o que eu lhe ordenar. Você não pode falar que é jovem. Você não pode dizer que você é muito novo espiritualmente. Eu lembro de uma pessoa que há uns 5 anos atrás, eu lembro de um trabalho que eu estava fazendo lá à noite, lá acho que no pontilhão, não lembro de qual pontilhão lá. E a gente estava orando, o trabalho estava pesado, né? E a gente finalizou o trabalho orando, e essa pessoa ficou o tempo todo com o olho aberto. Aí eu falei para ela, falei para o pessoal, olha, trabalho como isso
Não pode ficar, né? Estou orando lá, a pessoa está procurando, né? Alguma coisa, né? E fica olhando para cima, para baixo e tal. E você vê que a pessoa não está focada ali. E aí eu falei, depois acabou o trabalho, chegou aqui, ela disse, não, bispo, tal, eu sei, eu só quero falar uma coisa para o senhor, tal, olha, eu só estou há 2 anos na igreja, tá bom? E ela ficou brava comigo, ficou 2 anos sem falar comigo. 2 anos. 1 ano ela ficou sem falar, e o outro ano a mãe ficou falando para ela pedir desculpa. É uma pessoa já de 40 anos, 50 anos de idade. E a mãe acho que tem uns 80. E a mãe ficou o ano todo mandando, ela ficou 1 ano para ter coragem para pedir desculpa. Por quê? Porque eu falei só para fechar o olho e não foi para ela, falei para todos. E depois ela falou, não, bispo, eu só estou 2 anos aqui e tal. E como se fosse algo, uma desculpa. Eu falei, é melhor nem falar. Porque a pessoa quando fala parece que assim, foi uma desatenção, mas quando fala fica pior. Porque se tivesse 2 dias, se tivesse 2 horas, você sabe que você não consegue se concentrar em nada com o olho aberto. Tenta falar com Deus, tenta se relacionar com o olho aberto. Bispo, está na Bíblia? Não, não está na Bíblia. Vai lá, não, procura, não tem Bíblia, não. Fecha os seus olhos para orar. Não, não tem isso. Mas eu falo uma coisa para você, tenta. Você vai ver barata subindo, cachorro passando, o cara do pastel, o cara passando do outro lado. Você não se concentra. Por isso que a Bíblia, você tem que se fechar o olho, porque os olhos é a janela da alma. Então a gente precisa entender sobre isso. E a pessoa ela ficou fechada por causa de uma coisa básica. Por quê? Porque muitas vezes usa uma expressão dessa, eu sou jovem demais. Sou jovem demais na fé. Sou jovem demais espiritualmente. Sou jovem demais na igreja. Sou jovem e vira uma bengala para ela. Quantas vezes essa pessoa deve ter repetido isso? Porque se ela teve coragem para repetir para mim, não que eu sou melhor que alguém, mas depois do trabalho, o que ela já repetiu? Ah, eu estou fumando, porque eu só estou 2 anos na igreja. Ah, porque mentiu? Não, porque eu só comecei agora na igreja. Aí sabe que é o problema? O problema é que depois ela fica colocando, as pessoas colocam culpa no pastor, na igreja, na fé, colocam culpa em todos os lugares, mas não coloca que ela não consegue se relacionar. A gente não tiver encontro com Deus, se a gente não toma decisão, se a gente vive uma obediência parcial, eu vou ter um resultado muito menos, às vezes menos que parcial. Um resultado assim de misericórdia. Só de algumas coisas na minha vida, mas Deus ele nos chama para viver uma vida abundante. Ele não nos chama para viver uma vida miserável, uma vida de incapaz, uma vida doente, uma vida passando necessidade. Ele nos chama para viver abundância. Ele nos chama para você ser coluna, giré, para você sustentar a sua casa, para você chegar lá e as pessoas te respeitarem pelos seus resultados, pela sua sabedoria, pelas suas respostas e seus ensinamentos. E aí, Jeremias está querendo usar essa desculpa para Deus, e Deus está falando, pois você irá onde eu mandar. Se Deus mandar, quem é você para não ir? Você pode não ir? Claro que você pode. Mas do mesmo jeito que você não fazer, a tua vida também não sai do lugar. É uma escolha que a gente precisa ter. Eu lembro de uma pessoa que ela fumava 7 maços de cigarro por dia. Ela descobriu que ela tinha câncer. Câncer no pulmão. E ela no hospital, sabe o que ela fez? Continuou fumando 7 maços de cigarro por dia. E ela morreu fumando 7 maços de cigarro por dia. E ela me ensinou demais. A primeira coisa que ela me ensinou é que você precisa respeitar. E você precisa respeitar as decisões. E às vezes a gente quer matar. Botar a mão no pescoço da criatura e falar, você vai se matar. Mas você precisa respeitar que a pessoa ela quer morrer fumando 7 maços de cigarro por dia. Você vai até um momento, e às vezes a sua insistência começa o quê? Virar uma intriga. Eu já entendi muita coisa aqui. Eu já entendi, inclusive, com pessoas, com jovens, com os trabalhos que eu faço. Eu falo, depois eu paro de falar. Porque eu começo a ser e virar um problema. Eu lembro que eu falei com um casal durante muito tempo. É briga, quebra-pau, é gato voando, para todo lado. Você não tem ideia, era quebra-pau todo dia. Até um dia eles pararam de vir na igreja. Depois de um tempo mandou mensagem. E aí mandou a mulher mandou a amiga mandar mensagem para mim. E para falar mal do marido. Eu falei, eu não me meto nisso, sabe por quê?
Porque daqui a pouco vão voltar os dois juntos, quem ficou ruim é eu. De maneira alguma eu vou entrar, a famosa frase, não bota a colher em briga de casal, né? Mais ou menos isso. E eu fiquei pensando nisso aí, né? Eu ajudei, obviamente que eu falei, mas não vou entrar em Arapuca, né? A pessoa vai e fala, o que você acha? Não acho nada. Pega a Bíblia que você tem na cabeceira, que está cheia de pó, e começa a usar ela. Não tenho nada para falar para você. Porque a mesma mensagem que você ouve, é a mesma mensagem que você ouve, eu estou ouvindo. A mesma igreja que você frequenta, eu estou frequentando. A mesma Bíblia que você tem, é a Bíblia que eu também tenho. Qual é a diferença? A diferença é que um pratica, outro não. A diferença é que um ouve, um se incomoda e o outro se acostuma. A diferença é que um sente dor e o outro fecha os olhos. Então, eu não vou entrar nessa. As pessoas precisam ter responsabilidade. E se quiser morrer fumando 7 maços de cigarro por dia, eu vou respeitar você. E você precisa respeitar as pessoas que querem viver assim. A salvação individual. E eu tenho que fazer a minha parte agora com os meus filhos pequenos. Se eu tenho a oportunidade de fazer agora, eu vou lutar por eles. Vai ver quase zero TV, né? Vai ter mais coisas, vou brincar mais com eles, porque a mensagem vai ficar. E eu preciso que eles entendam que a palavra é a única forma deles ter restauração, deles ter vida, deles ter realmente plenitude com Deus. E não tenha medo do povo, pois estarei com você e o protegerei. O que a gente teme mais na vida é ouvir acusação, é ver gente julgando, a gente vê a gente muitas vezes apontando, é parente, é o que vão falar de mim. Não tenha medo do povo. Deus não está chamando para você ter medo. Você não é o povo do medo. Porque se você tiver medo, você vai ter medo. Se tem medo do primo, você vai ter medo do tio, vai ter medo do patrão, vai ter medo daqui a pouco de um usado por Satanás aí para querer te ofender na rua. E vai ter medo. Se a gente tem medo de coisa pequena, vai ter medo de coisa grande. Então, pois eu estarei com você e o protegerei. Só de Deus estar contigo já é uma proteção, mas Ele coloca já. Eu vou estar do teu lado, eu vou te proteger, porque eu, o Senhor, falei. Não foi eu, o seu Zé, falou. Eu, Fernando, que está no altar, falou. Eu não tenho como de estar com você. O teu marido, a tua esposa, os teus filhos, um segurança, não tem como estar com você todo momento. Mas Deus te protege no teu sono. Não vai ter morte súbita. Deus te protege na rua. Deus te protege quando você sai do banheiro molhado. Deus te protege em todos os lugares. E Ele protege onde ninguém consegue atuar. É nos teus pensamentos, é no teu coração. Ele protege, Ele está com você, você tem a segurança e Ele também, você sente aquela proteção das setas inflamadas do maligno. Então o Senhor estendeu a mão, tocou minha boca e disse, veja, coloquei minhas palavras em sua boca. Hoje lhe dou autoridade para enfrentar nações. Ele colocou palavras. E através de como você vai enfrentar? Talvez com essas palavras. E maior nação que você tem que enfrentar, a nação da tua mente. Vai enfrentar e vai dominar a tua mente. E vai também enfrentar e ter autoridade para enfrentar nações e reinos para arrancar e derrubar, para destruir e arrasar, para edificar e plantar. Ou seja, vamos lá. Ele deu autoridade para enfrentar, é combate, nações e reinos, para arrancar. Ele não colocou no final edificar e plantar. Ele não colocou no início edificar e plantar. Ele falou no final. Porque para você edificar e plantar, você tem que derrubar. Você tem que quebrar. Você tem que arrancar. Você tem que destruir. Você tem que arrasar. Você tem que pegar aquilo que está construído e reaprender. Você precisa desconstruir. Porque está construído, edificado. Então vai ter que quebrar a edificação. Se tem coisa mal plantada, vai ter que replantar. Vai ter que arrasar a terra.
Uma das coisas que mais acontece no interior é muitas plantações que a gente vê, cana-de-açúcar, às vezes de milho também, dá muito trabalho de ficar tirando e refazendo tudo. Então o que eles fazem na oculta? Joga o fogo e queima aquela matagal todo. E depois fala que aconteceu o sol, alguém jogou um bituca de cigarro. Porque depois que aquela terra é toda queimada, você vê que a terra está preparada para replantar de novo. Então tem coisa que tem que queimar mesmo. Tem coisa que não tem como consertar. Tem que quebrar, tem que arrasar, tem que arrancar, tem que derrubar, tem que reaprender, desaprender, reaprender, desaprender. Tem que começar novamente. E Deus te deu autoridade já para isso, para enfrentar qualquer coisa, nação, reino. Mandou você fazer o quê? Tudo o que for necessário. E no final, para edificar e plantar novamente. Nós somos um povo que edifica. Nós somos um povo, nós somos construtores de mentalidade, construtores emocionais. Você pode motivar, incentivar qualquer pessoa se você quiser. A vida é uma venda. Você não tem como, você não vende, você não está vendendo, você às vezes sabe, bicho, eu estou fazendo isso aqui, eu estou vendendo um sapato. Você não está vendendo sapato, você lida com gente. Bicho, eu estou vendendo um cachorro quente. Não, você não vende cachorro quente, você lida com gente. Porque quem vai comer é gente. Quem vai vestir é gente. Se estiver ruim, não compra mais de você. Então você lida com pessoas, você não lida com produto. Você vai atuar na cabeça das pessoas, você vai mostrar que este produto é o melhor que ela pode ter. E você vai mostrar que ela precisa desse produto. E o que eu estou vendendo aqui para você hoje é o que a Bíblia me garante. É a única verdade, é aquela que tem garantia. Aquela garantia ilimitada. É uma vida abundante. É vender para você um entendimento que você pode, no beirada da tua cama, falar com Deus. E você até mesmo ser batizado no Espírito Santo. É vender para você que você precisa de Deus, precisa da igreja. Você precisa entender o que Deus quer de você. E saber que Ele te deu autoridade para isso. Você tem autoridade para qualquer coisa. Inclusive para negar essa palavra também. Que isso se chama livre-arbítrio. Então o Senhor me disse, o que você vê, Jeremias? Eu respondi, vejo o ramo de uma amendoeira. Você viu bem, disse o Senhor. Isso significa que estou vigiando e certamente realizarei todos os meus planos. Será que ele não estava perguntando isso para mostrar que ele tem o controle de tudo também? Mostrar que é um ramo. E esse ramo só está lá porque Deus permitiu que ele se transformasse naquele ramo. E ele está vigiando, ele está conduzindo tudo. E ele sabe que certamente realizarei todos os meus planos. Se houve uma promessa que um dia chegou nos seus ouvidos e desceu para o seu coração, saiba que ele vai cumprir os seus planos. Ele não se esqueceu de você. Você não é um filho, aquele filho bastardo. Às vezes a gente vê que as pessoas acreditam muitas mentiras. E uma das coisas que a gente aprende é que se uma criança é desobediente, você tem que falar para ela, você tem que falar para ela, olha, você agiu com desobediência, mas você é obediente. Você tem que virar para o seu filho e falar, não, você agiu com uma atitude teimosa, mas você é uma criança educada. Você pode ter agido com uma atitude, uma fala sem educação, mas você tem muita educação. Nós não podemos ficar colocando essas coisas na cabeça da criança, porque já é difícil delas entenderem muita coisa. E a gente, muitas vezes, usando essas mesmas palavras para nós. Eu não vou conquistar, não consigo, é só assim mesmo, não é porque o outro é mais fácil. E assim sempre fica mais difícil. Mas quando eu confio e acredito, as coisas de Deus vai se cumprir sim na minha vida. No livro de Êxodo, capítulo 4, versículo 10 diz, Moisés respondeu ao Senhor, ó Senhor, eu nunca tive facilidade para falar, nem antes e nem agora. A facilidade dele é por quê? Porque Moisés tinha um problema com um pouco de gagueira, não tinha facilidade de falar.
Você vê que a facilidade de falar de Jeremias já foi uma questão de jovem. Ali era uma deficiência. Ali era idade, outro emocional. Todo mundo vai ter um problema o quê? Que vai gerar um travamento na fala. E o bacana, sabe o que é? Que Deus não está nem aí para isso. Ele te escolheu do mesmo jeito. Porque Ele te fez assim. E Ele não fez nada de errado. E Ele fez a cobra com todo o intuito e ainda falou que ela é astuta. A astúcia da cobra. E ela foi criação boa de Deus. Nem agora e nem antes, depois começasse a falar. Quando começo a falar, eu sempre me atrapalho. Porém o Senhor lhe disse, quem dá boca ao ser humano? Quem faz com que ele seja surdo ou mudo? Ou seja, não foi o que o médico disse, já sabe. Deus ele faz coisas na nossa vida para a glória dele ser maior ainda. Quanto maior a dificuldade, mais glorioso. E mais as pessoas veem que só podia ser Deus. É aquela surpresa que não se explica. Aí a pessoa começa a entender como. Aí por isso que muitos médicos falam, não tem explicação. E esse sem explicação é a mesma coisa que foi Deus. Quem lhe dá vista ou faz com que fique cego, sou eu, Deus o Senhor. Agora vá, pois eu ajudarei a falar, lhe direi o que deve dizer. Agora vá. Eu já sei, eu já ouvi, tenho paciência para voltar. É interessante, quando você pega lá Êxodo, desde o versículo 2, não, vamos colocar no versículo 3, porque o 1, ele foi o novo rei, o faraó que chegou lá, né, que não conhecia José, que começou a forçar o povo, depois veio o 2, Joquebede, depois veio o 3, que já começa o quê? Matou o cara lá, fugiu, casou com a Josira, esqueci o nome dele lá, e começou todo o processo e todo momento, desde a sarça ardente, você vê Moisés, ele reclamando desse problema da fala. Ele repete muito. Eu já li umas 4, 5 reclamações dele. Ele volta a falar a todo momento. Ele fala quando está lá, quando chega para Faraó. Ele fala quando ele está saindo. Ele fala quando ele manda agora que vai chamar Arão. E Deus tem a paciência para ficar repetindo. Mesmo você já sabe. As pessoas ficam querendo colocar a mesma coisa e volta a falar para Deus os mesmos problemas, sabendo que Ele te colocou lá para você ser mais forte do que homem forte. Mais valente do que o valente. Tem que enfrentar mesmo. Se tem deficiência, Deus te colocou a deficiência, mas te dá graça sobre a deficiência. Agora vá. Agora vá, pois eu ajudarei a falar e lhe direi o que deve dizer. Eu o ajudarei e você vai saber o que dizer. Aí Moisés pediu, não, Senhor, por favor. Manda outra pessoa. Manda outra pessoa. Manda outra pessoa. A gente não fala uma coisa dessa quando é bênção. A gente não fala uma coisa dessa quando é para você ganhar um carro, quando você ganhar uma casa, quando vem um casamento restaurado. Não, você quer? Não, vai ser eu mesmo. Mas você vai ter que enfrentar um faraó, você vai ter que enfrentar pragas, você vai ter que passar por um deserto, você vai ter que passar por muita coisa antes de sentir e ver a terra prometida. Vai ter batalha antes. Vai ter muita coisa antes. Não adianta, para a batalha a gente quer outro, para a vitória tem que ser nós. Deus vai atuar do mesmo jeito, vai ter que passar, porque foi você que eu escolhi. Manda outro, não vai ser outro. Manda que eu enfrente, não, vai ser você que tem que falar para essa pessoa, vai ser você que tem que pedir perdão, vai ser você que tem que entrar nesse lugar e enfrentar esses problemas. Vai ser você mesmo, não, vai ser você. Está muito claro. Manda outra pessoa. O Senhor disse. Então o Senhor ficou irritado. Eu não queria estar no lugar de Moisés nesse momento. Mas será que o Senhor se irritou só naquela época? Acho que tem aqui até a... Quer ver, ó? Deixa eu ver aqui. Ó, foi... Ó, 1000, a média que
de 1491 a.C. 1491 a.C. foi isso aqui, mais ou menos, que eles botam essa média. Será que mais 3.000 anos depois, será que Deus ainda não se irrita com pessoas que ainda quer ser teimosa e querer botar outro para enfrentar o que é para você enfrentar? É para você correr, mesmo se Deus mandou você correr, e você falar, Deus não tem perna, você vai ver então um milagre maior ainda, é que você vai ver um cara sem perna correndo. Porque Deus vai mandar e Ele vai usar, e aquilo que é impossível vai acontecer. Porque Ele te dá favor, Ele estará com você e vai dizer o que você deve fazer. Então o Senhor ficou irritado com Moisés e disse, por acaso Arão, o levita, não é seu irmão? Eu sei que ele tem facilidade para falar. Além disso, ele está vindo para se encontrar com você e vai ficar contente ao vê-lo. Deus já está engatando. Uma coisa é, a pessoa ela vai para uma desculpa, Deus já engata a solução. Você não tem o que fazer. Deus ele tem pessoas que Ele coloca na tua vida para te auxiliar e depois que acaba ele sai. Já vi várias vezes isso acontecer. Você falará com Arão e lhe dirá o que ele deve dizer. Eu os ajudarei a falar e direi o que vocês devem falar. Você vê como Deus trabalha. Ele vai ajudar. Você falará com Arão e lhe dirá o que ele deve dizer. Deus ainda vai falar mais para frente, que agora não pediu para separar. Será como um profeta que fala com o seu povo. Deus fala com Moisés e Moisés fala com Arão e Arão fala com o povo. Deus é tão bom que facilitou até essa parte para a vida de Moisés. Porque às vezes a gente fica o quê? Fica querendo, meu Deus, eu não quero ser humilhado. Mas o Senhor fala, você vai ter que passar por essa humilhação. Mas você não pode desanimar, é diferente. A humilhação muitas vezes a gente vai ter que passar. Mas eu não posso me desanimar por isso. Porque eu tenho um Deus Todo-Poderoso que está o quê? Está comigo e me dá ânimo, Eu preciso passar por coisas na minha vida. Isso é fato. Não foi fácil para Moisés, eu tenho certeza disso. O maior desafio da vida dele. Agora, é muito mais difícil também não participar e não viver uma vida tão plena e poderosa que Deus guardou para nós. Ver minha geração sendo contaminada, destruída por uma atitude minha. Ver tudo parado na minha vida, porque eu, naquele momento, eu rejeitei a Deus. E Deus foi e falou, não, eu criei a boca do homem, eu criei, fiz o mudo, fiz o surdo, fiz o cego, mas também posso curar. E Deus fala, não, mas manda outra pessoa. Não, calma, que eu vou ser tão amoroso com você que eu vou mandar Arão ainda na tua vida. Você vai conseguir, vai ter. Nós não vamos parar por problema, porque Deus nos dá todas as facilidades para a gente continuar. Deus mostra isso. Jeremias, como Moisés, se achava incapaz daquela missão. Cada um apresentou as suas justificativas, as suas razões, e as suas razões eram boas. De Moisés era melhor ainda. Mas eram eles, exatamente, porque tudo o que Deus queria estava neles. Para o Senhor não importa quanto mais incapaz, mais Ele vai mostrar. Se você crê, você pode ser incapaz, mas você precisa crer. E sendo incapaz, será você. Você já deve ter ouvido que Ele não busca os capacitados, mas Ele procura os disponíveis. Ele procura aqueles que estão disponíveis. E aí, os disponíveis, incapazes, Ele capacita os escolhidos. Na verdade, a única coisa que Ele quer é o nosso coração aberto para a missão. Humildes e que venhamos a ser pessoas submissas à vontade dEle. Quanto mais vazios de tudo, incapazes aos olhos de todos,
melhor para Deus. Assim ficará evidente que a glória do Senhor, Deus sempre buscará o pequeno fiel. E saiba de uma coisa, vou finalizar com esse último versículo aqui. Mateus 11, 32. Mas o povo que conhece ao seu Deus se esforçará e fará proezas. Repita comigo, fará proezas. Então vamos repetir novamente. Mas o povo que conhece ao seu Deus se esforçará. Vamos, gente! Até perdeu o que o pastor estava falando. Vamos repetir. Mas o povo que conhece ao seu Deus... Você conhece o seu Deus? Você conhece o seu Deus? Então fala, então eu vou me esforçar. E através do meu esforço, farei proezas. Quais as proezas que você precisa para essa quinta-feira? Qual é o nome dessas proezas? Para essa quinta, sexta-feira, para essa semana. Então, se você conhece esse Deus, então se esforce. Que você vai vencer e conquistar tudo que você quer e fará essas proezas. E essas proezas serão um testemunho. E esse testemunho eu quero ouvir. Amém? Então, se coloque de pé, por gentileza. Acho que eu estou exigindo demais, né? Às vezes eu dou aquela puxão, aí o pessoal tá... Ai, meu Deus do céu, quem está falando comigo? Ai, meu Deus, Jesus voltou, eu fiquei. Mas fique em paz. Fique em paz, que eu sei que não é fácil ficar acordado, não. Mas vocês estão de parabéns. Tenho muito orgulho e privilégio de estar aqui nesse altar. Com vocês nessa madrugada e com você também que está em casa. Vamos orar. Pai amado, Pai querido, obrigado, meu Deus, por essa madrugada. Obrigado, meu Pai, por ser tão amoroso, por ser o nosso Pai. Eu não tenho muito o que falar, meu Pai. O Senhor é somente o nosso Pai. É o nosso amigo. O Senhor, meu Pai, nos permite muitas vezes ficar mudos, cegos, surdos. Mas o Senhor, ao mesmo tempo, também nos dá cura, nos dá capacidade para poder ver, enxergar e ouvir. Meu Deus, por quê, meu Deus? Aquele que não tem o Senhor realmente é mudo, cego e surdo, meu Pai. Mas aquele que tem a Ti, meu Deus, fará proezas. Meu Pai, é somente obedecer. É o que o Senhor está nos pedindo hoje. Obedeça, porque faremos proezas. É somente se esforçar. Porque muitos, meu Pai, não têm nem força, mas o Senhor volta a falar. Se esforce, porque eu estarei com você. Você não estará sozinho naquele Egito. Não estará sozinho na frente daquele faraó. E tudo, meu Deus, que o Senhor, meu Pai, manda, vai acontecer, meu Deus. Pega os seus propósitos nesse momento, o seu propósito. E você vai declarar que você vai se esforçar. Vai se esforçar e estes propósitos se tornarão grandes proezas realizadas. Vai viver as proezas e vai realizar todas elas, porque Deus está com você e vai te ajudar em todas as áreas que vai exigir coragem, vai exigir esforço, vai exigir relacionamento, dedicação, profundidade. Sim, meu Deus. Mas sairemos com boas novas nas mãos, meu Deus. Sairemos testemunhando. Eu creio na materialização e concretização desses propósitos. Eu creio numa madrugada de vitórias. Eu creio, meu Pai, de boas novas, meu Pai. Na manhã dessa quinta-feira, meu Pai, eu acredito, meu Deus, que o Senhor permitirá, meu Deus. E podemos sim, meu Deus, ver, tocar, pisar, meu Deus, em grandes, meu Pai,
Pai, em grandes, meu Deus, mares vermelhos, meu Pai, o Senhor vai abrir. Eu creio, meu Pai, na abertura, eu creio em livramentos, eu creio, meu Pai, que aonde é impossível, nós passaremos em terra seca, meu Deus, em terra seca, meu Deus, não será naquela terra lamaçal, meu Pai, difícil de passar, onde fica, meu Deus, meu Pai, aquela dificuldade, mas o Senhor, meu Pai, Ele faz um caminho para o nosso povo. Eu acredito num caminho sendo aberto, meu Pai, em grandes testemunhos sendo geradas e gerados nessa quinta-feira, meu Deus. Muito obrigado, meu Deus, nós te amamos demais, Senhor. Eu agradeço ao Senhor e eu concordo com cada oração, com cada declaração, com cada propósito, com cada pedido, meu Deus, com cada um, meu Pai, que está realmente vivendo, orando e tocando nestas verdades que nós ouvimos nessa madrugada. Muito obrigado, meu Deus, nós te amamos demais e eu peço, meu Pai, que o Senhor venha, meu Pai, nos entregar grandes boas novas nessa quinta-feira, Senhor. Esse início de mês será, meu Pai, o melhor mês das nossas vidas. Será incomparável, nós nunca tivemos um fevereiro como esse, meu Pai. Será um fevereiro, meu Pai, que irá marcar as nossas vidas, meu Pai. Eu acredito, eu creio, meu Deus, no Teu poder. Eu creio, meu Pai, na Tua operação. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus.